E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui de novo para dar prosseguimento à nossa resenha, análise, enfim, da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, né? Continuando aqui no segundo volume, e hoje a gente segue falando de Pedro Abelardo. Né? No último vídeo a gente já falou um pouco sobre quem ele foi, né? Falou um pouco sobre a vida dele, sobre as obras que ele escreveu, e hoje a gente segue para o segundo vídeo, onde a gente vai tratar da questão do método. Né, como que ele achava que se deveria investigar as questões, né, analisar um texto, enfim, a gente já vai explicar um pouco melhor isso. Né. Mas antes da gente começar, gostaria de avisar a vocês que vocês, se quiserem apoiar o canal financeiramente, tem várias formas de fazer isso. Né. Uma delas é comprando este livro aqui pelos links na descrição, assim como os outros volumes dessa coleção de 7 volumes, na coleção de 3 volumes também da História da Filosofia do Reale. E também você pode apoiar o canal financeiramente de outras formas. Você pode, com o Pix, que está aí embaixo na descrição, fazer uma doação pontual no valor que você quiser. Você também pode, através do Super Chat, doar aí quando você quiser também para o canal durante alguma live que estiver rolando. E você também pode fazer uma doação pelo Apoia-se. O Apoia-se é o melhor apoio que você pode dar. Você seleciona um valor a partir de R$2, qualquer valor, para me dar mensalmente. Né? Assim eu tenho uma certeza de que o dinheiro vai chegar e eu posso me programar com as coisas do canal. Tá? E aí você vai passar a fazer parte do grupo composto por pessoas incríveis. Né? E essas pessoas incríveis são o Matheus Reis, o Pedro Henrique, o Pedro Barbosa, o Nivaldo, o Luiz e o Davi. E além de outras 3 pessoas que estão com o status do apoio privado e, portanto, acredito que elas talvez não queiram ser mencionadas. Tá? Então, se você quiser ser uma dessas pessoas, entra aí no Apoia-se e, enfim, seja feliz. Bem, gente, como eu vinha falando, hoje a gente vai falar da dúvida e as regras de pesquisa. Né? Basicamente, o método de Pedro Abelardo para analisar textos, né, para entender o sentido do texto, e, enfim, todo esse tipo de preocupação que a gente tem de ter quando vai lidar com algum texto, principalmente de um autor antigo. Então é bem interessante, talvez tenham várias coisas aqui que sejam úteis para a gente ainda hoje. Mas vamos lá. O Reale começa dizendo o seguinte: na segunda glosa da Logica Ingredientibus, Abelardo enuncia o princípio segundo o qual é sob o estímulo da dúvida que se empreende a pesquisa, e é por meio da pesquisa que se chega ao conhecimento da verdade. Então, como é que a gente começa a pesquisar, como é que a gente começa a procurar sobre um tema, a tentar entender sobre esse tema? Primeiro, antes da gente pesquisar sobre isso, a gente precisa ter uma dúvida quanto a esse assunto. Né? A gente precisa ter alguma coisa que não está clara para a gente, né? Alguma pergunta que a gente queira responder, para que a gente possa começar a elencar, enfim, métodos, um método pelo qual a gente possa alcançar uma resposta para essa dúvida. Né? A gente precisa saber o que a gente está pesquisando. Né? E parece que esse saber o que a gente está pesquisando é o que vai ser dado por essa dúvida. Né? Essa dúvida é o estímulo a partir do qual a gente vai empreender a nossa pesquisa. E é por meio dessa pesquisa que se chega ao conhecimento da verdade. Né? Então, primeiro a gente tem a dúvida surgindo. A partir dessa dúvida a gente desenvolve uma pesquisa até que se chegue à verdade. Né? E assim a gente consegue saciar essa dúvida que estava no começo desse empreendimento. É uma fórmula geral que esclarece o caráter problemático do pensamento, tanto filosófico como teológico. É a premissa de qualquer investigação crítica. A dúvida, porém, é apenas o ponto de partida. Não é absolutizada, sendo muito mais caminho para a pesquisa. Trata-se de uma dúvida metódica. Né? E aqui ele coloca entre aspas essa dúvida metódica justamente para que a gente não confunda com qualquer coisa que o Descartes possa ter dito. Né? Trata-se de algo completamente diferente. Ele fala aqui que não é uma dúvida que... não é uma dúvida que é absolutizada. Né? Não é absolutizada, sendo muito mais um caminho para a pesquisa. Né? Então é num sentido muito mais simples, né, do que o cartesiano, pelo que parece. Né? Parece que se trata justamente do ponto, justamente que ele fala aqui, né, do ponto de partida, né, daquela coisa que instiga a gente e leva a gente a querer pesquisar acerca de algo. Né? Não é uma dúvida que tem que se colocar acerca de todas as coisas a todo momento para que você possa sempre procurar a razão última e encontrar aquelas coisas que são necessariamente verdade. Né? Isso aí é o projeto cartesiano, tem nada a ver com isso. Simplesmente o ponto de partida da investigação.
Você só vai investigar algum assunto se você tem alguma dúvida acerca dele. Se você já sabe sobre ele, não tem por que você ir atrás disso. Mas a partir do momento em que há dúvida, há um desconhecimento, você pode buscar suprir esse desconhecimento, preencher esse buraco que tem na tua inteligência. Enfim, você pode buscar se saciar com isso que você ainda não tem. Apenas quando você tem a dúvida. Ou seja, você está consciente de que você não entende de alguma coisa que você queria entender. E assim a pesquisa nasce. Assim você se joga na direção da pesquisa, do pensamento, do raciocínio, até chegar a alguma conclusão e encontrar a verdade. Então, nesse sentido, uma dúvida metódica, porque é aquilo que você põe no começo e é aquilo que vai guiar a tua pesquisa. Tentando responder essa dúvida que você vai empenhar o teu raciocínio. Todavia, como vencer a dúvida ou superar o impasse de posições contrastantes e aproximar-se da realidade? Então, como que você consegue, tendo dúvida sobre um assunto, você olhar para duas posições distintas, duas propostas distintas de resposta para aquela questão e escolher qual delas é melhor, e aproximar-se mais da realidade, encontrar a verdade? Pois bem, para tal fim, pronto, aí ele vai elencar uma série de regras para que a gente possa fazer isso. Uma série de, não são bem critérios, mas realmente regras que a gente pode seguir para tentar refinar essa etapa da pesquisa antes da gente chegar à verdade. Pois bem, para tal fim, para encontrar a verdade para além das posições contrastantes, escolhendo as posições contrastantes, a primeira regra impõe a análise do significado dos termos de um texto, com todas as suas implicações histórico-linguísticas. Uma análise linguística que se impõe porque nem sempre nos atemos a proprietas sermones. Então vamos lá. A primeira regra impõe a análise do significado dos termos de um texto, com todas as suas implicações histórico-linguísticas. Então trata-se da gente, quando pegar um texto e vir um autor falando, usando uma determinada palavra, a gente precisa entender do que ele está falando ali. Qual que é o significado daquele termo nesse contexto em que o autor está usando. Então, para isso, a gente precisa ter consciência de como aquela palavra ela é usada normalmente. Tem em vista justamente essas questões históricas e linguísticas que aquela palavra ali comporta. Enfim, provavelmente não foi aquele autor que inventou essa palavra. Então a gente precisa dar uma olhada no histórico dela, o que ela costuma significar. Ter uma ideia disso para a gente conseguir se aproximar do que o autor está tentando mostrar para a gente. E, bem, eu diria que ainda que o autor tenha inventado um termo novo, ele provavelmente inventou um termo a partir de termos que já existiam. Combinou palavras em grego, em latim, enfim, isso acontece com bastante frequência. Então, cabe a gente analisar esses termos, entender o que eles significam e tentar ver o que o autor quis tentando juntar esses termos. Qual significado ele estava tentando dar, que aspectos dessas coisas ele queria reunir ali para transmitir um significado único, num único conceito. Então tem várias questões que a gente pode levantar a partir disso, a partir dessa primeira regra. Mas então é tentar ver as implicações histórico-linguísticas dos termos, o que eles geralmente significam, o que ele está tentando significar, para assim a gente tentar alcançar a verdade do texto. Uma análise linguística que se impõe porque nem sempre nos atemos a proprietas sermones, a proprietas da palavra, das palavras. Provavelmente, assim, eu não tenho certeza, isso aqui é um chute, mas provavelmente ele está falando aqui daquilo que é próprio da palavra, pelo menos é o que dá a entender usando essas palavras. Ou seja, o que essa palavra está significando realmente, o que é próprio dela, o que é próprio dessa palavra expressar. É isso que a gente tem de buscar quando faz essa análise do texto. A segunda regra impõe a comprovação da autenticidade do escrito, tanto no que se refere ao autor, como no que diz respeito às eventuais corruptelas e interpolações. Então, olha que legal. A comprovação da autenticidade do escrito, tanto no que se refere ao autor, como no que diz respeito às eventuais corruptelas e interpolações. Então, já nessa época, já se tinha consciência de que a gente pode ter um texto que chegou, sei lá, assinado por Aristóteles, onde o autor assinou como Aristóteles,
e que talvez ali no meio daquele texto, você tenha interpolações, né? Ou seja, você tem acréscimos, decréscimos. Então, já se estava procurando nessa época formas de identificar essas interpolações, né? essas intromissões no texto, essas coisas que não deveriam estar ali, né? E então a gente precisa comprovar tanto nessas partes, né, que tais partes foram de fato escritas pelo autor, como também a gente tem de procurar a autenticidade do escrito como um todo, né, ver se ele é coerente com as outras obras daquele autor, né, se realmente aquele autor, sei lá, escreve daquele jeito, né, enfim, tem muitas questões que você pode levantar acerca disso também, né. E me parece que é interessante você achar a autenticidade de algum escrito, né, você comprovar que um determinado escrito é autêntico ou que ele não é autêntico, justamente porque a gente já vai ver na regra 3, né, que as partes vamos dizer assim, de um sistema de ideias se relacionam, né? Então, se a gente sabe que um escrito X é de um autor Y, a gente consegue usar os outros escritos que a gente também remete àquele autor, né, que a gente também atribui àquele autor, para iluminar aquele texto, né, e fazer com que ele faça mais sentido, né? E até pegando algo da última regra, né? Quer dizer, se você tem um termo que se repete várias vezes nesse escrito, e você vê que ele também se repete muitas vezes em outras obras que são atribuídas àquele autor, faz sentido que esse escrito seja de fato dele, né? O que ele usa um determinado termo em determinadas circunstâncias, né? E aí você vê que isso acontece em outras obras também, né? Ou ainda que, beleza, você já comprovou a autenticidade daquilo, mas você quer entender o significado daquele termo naquela obra, beleza, aí você recorre às outras obras do autor, busca entender o significado desse termo nas obras deles, e você lança teu olhar para esse fragmento, para essa obra que você está ainda tentando descobrir o significado, né? Então comprovar a autenticidade ajuda muito, justamente porque a gente supõe que os autores eles tenham uma uniformidade na sua doutrina entre os escritos, né, entre os diversos escritos. Mesmo que cada um só expresse um aspecto, né, expresse coisas distintas, elas vão estar relacionadas no fim. Né? Se o cara for um bom filósofo, for um bom autor, a tendência é que esteja tudo muito relacionado. Então isso é importante. Bom, e aí a gente vai para a terceira regra, né? Que exige, a terceira regra exige que o exame crítico de textos dúbios seja feito tendo como referência os textos autênticos. É justamente isso que eu acabei de dizer. Levando-se em conta eventuais retratações e correções. Ou seja, quando a gente não tem certeza... Vou repetir mais ou menos o que eu falei agora. Né? Quando a gente não tem certeza de um texto, de se aquele texto é daquele autor ou não é daquele autor, uma das formas de você isso é você conferir se aquela doutrina que está exposta ali é condizente com o que está em outros autores. Com que, aliás, se está coerente com o que há em outros escritos que são atribuídos àquele autor. E se estiver coerente, provavelmente aquele escrito de fato é dele. Né? E ele menciona algo interessante aqui, né? Levando-se em conta eventuais retratações e correções. Né? Então a gente tem de ter em mente que o autor de qualquer texto é uma pessoa que vive ao longo do tempo e que eventualmente pode mudar de ideia quanto a algumas coisas. Então não basta só a gente comparar a doutrina como se o autor tivesse permanecido igual, né, durante toda a vida dele. No que diz respeito a algumas coisas, ele talvez tenha mudado de ideia. E a gente precisa levar essa possibilidade em conta também. A gente precisa saber que pode ter algum escrito posterior, uma doutrina diferente que vise retratar, né, que vise reparar algo que ele tinha dito antes. Né? Então, se a gente tem isso em mente, a gente consegue, a gente consegue limitar um pouco esse nosso impulso de simplesmente comparar, ver que textos são contraditórios e simplesmente rejeitar que são da mesma pessoa. Né? As pessoas podem mudar de ideia, né? Podem renegar certas doutrinas ainda que não deixem isso explícito. Então é necessário fazer um estudo dessa parte também. Sem contar no fato, né, de que pessoas podem se contradizer mesmo. Né? Pessoas podem dizer coisas que não batem umas com as outras. E acreditar nas duas ao mesmo tempo. Isso é perfeitamente possível. Enfim, inconscientemente, mas é perfeitamente possível. Então isso certamente tem que ser levado em conta também. Isso significa que um texto deve ser interpretado no quadro de todo o corpus da obra de um autor.
né? Então você precisa interpretar um texto levando em consideração todas aquelas outras coisas que ele escreveu, se você quer realmente entender o que está escrito ali. Justamente porque os escritos são muitos, mas o autor é um só, né? E que, num certo sentido, pensa de uma única forma, né? De uma forma que se pretende coesa, ainda que talvez não seja. Então tem toda essa variedade de aspectos aí que tem que ser levados em conta. Por fim, não se deve confundir as opiniões citadas com a opinião pessoal do autor, e, sobretudo, não interpretar como solução aquilo que o autor apresenta como problema. Isso aqui eu não sei se é uma quarta regra, ou se é simplesmente um detalhamento da terceira, porque o Reale está escrevendo em parágrafos, né? Ele fala assim, primeira regra é tal, segunda regra é tal, terceira regra é tal, e ele continua e meio que coloca essa quarta ali, né? Vou repetir essa quarta. Eu não sei se é a quarta regra, mas é algo que ele coloca aqui também. Ou seja, não se deve confundir as opiniões citadas com a opinião pessoal do autor. E, sobretudo, não interpretar como solução aquilo que o autor apresenta como problema. E eu queria dar um exemplo disso para vocês verem como isso parece meio bobo, né? Só que assim, é impressionante, é impressionante. Eu vi isso acontecer uma vez e isso me deixou muito chocado, porque em uma das vezes que eu fiz o Enem, não lembro quando, vocês podem procurar aí na internet depois por essa questão, tinha basicamente, a questão era o que Tomás de Aquino, o que o filósofo Tomás de Aquino está tentando fazer, qual é o objetivo de São Tomás de Aquino com essa formulação. Aí tem uma citação de Tomás de Aquino. E aí tinha uma série de respostas possíveis, né? Questão múltipla escolha do Enem, A, B, C, D e E. Vai até E no Enem. E aí beleza, a princípio essa estrutura tranquila, né? Quando você lia o texto retirado da Suma contra os Gentios, eu acho, você via, tinha referência ali, né? Tinha sido tirado de uma obra de Tomás, não lembro se era da Suma Teológica ou da Suma contra os Gentios. E aí, cara, tava escrito um negócio, entre as aspas estava citada uma prova da existência de Deus. E, de fato, uma das respostas ali era ele está tentando provar racionalmente a existência de Deus. Essa era a resposta certa no final das contas. As outras respostas não tinham nada a ver com o assunto. Nada a ver com o assunto mesmo. E, bem, tinha, entre aspas, ali uma das provas da existência de Deus. A gente sabe que Santo Tomás ele é muito conhecido pelas 5 vias para a existência de Deus. E, bem, obviamente isso é muito convincente. Você coloca uma prova ali da existência de Deus, é claro que vai todo mundo pensar que é de Santo Tomás, ninguém vai ter nenhum problema com isso. Só que quem conhecia e lia aquilo ali, via que a prova da existência de Deus que estava citada na prova do Enem era a prova de Santo Anselmo. Era um argumento ontológico até. Que Santo Tomás refuta, pelo menos assim, ele rejeita esse argumento, né? Ele tem a pretensão de refutar esse argumento. Então, assim, e disso a gente já falou aqui no canal, inclusive, né? O penúltimo vídeo, eu acho, foi justamente sobre o histórico, um breve histórico do argumento ontológico ao longo da história da filosofia. E quem viu aquele vídeo sabe que Santo Tomás rejeitou o argumento. Ele fez 2 críticas ao argumento, principalmente, segundo o Reale. O Reale pelo menos mencionou 2. Então, assim, o que aconteceu? O resumo da história aqui. Foram colocar a citação de Santo Tomás provando racionalmente a existência de Deus, para as pessoas marcarem ali que era disso que se tratava o trecho, e pegaram uma prova que sim, está na obra de Santo Tomás, só que como ele fala aqui, né, como um problema e não como uma solução. Né, tá como algo a ser criticado, não como algo a ser respondido. Né, prova-se a existência de Deus dessa forma. Né, como se a dúvida, né, vamos começar a aplicar os conceitos do Pedro Abelardo aqui. É como se a dúvida fosse, é possível provar a existência de Deus racionalmente? E aí, como se Tomás respondesse, pode ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, fazendo argumento ontológico. Não é isso. O argumento ontológico na Suma Teológica ou na Suma contra os Gentios não está na posição de resposta, está na posição de pergunta, de problema. Né? E Santo Tomás rejeita o argumento. E estava ali a prova de Santo Anselmo, como se fosse de Santo Tomás, simplesmente porque foi retirada da Suma Teológica. Né? Tava com a referência ali. Então a pessoa foi até o texto de Tomás,
pegou aquilo e citou. Tipo, a pessoa fez isso. Só que a pessoa simplesmente não viu o que era. A pessoa simplesmente não viu o que aquilo estava fazendo ali. Só viu e falou, aqui é uma prova da existência de Deus. Eu vou recortar e colar. Pô, isso foi no Enem, isso não tem tantos anos assim. Eu lembro, eu vi aquilo e fiquei chocado, cara, porque assim, a gente sabe, né, que o pessoal não liga muito pra filosofia medieval geralmente e não estuda isso muito bem. Só que, pô, a gente imaginava que o cara que ia fazer uma questão dessa, pelo menos tivesse, assim, pelo menos tivesse um mínimo de, enfim, eu fiquei muito incomodado com isso, assim, porque isso expressa realmente um desconhecimento total da filosofia medieval, né? Pô, era só colocar que era do Santo Anselmo, cara. Todo mundo conhece essa prova, todo mundo conhece esse argumento. É um dos argumentos mais conhecidos, cara. E, enfim, fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado. Mas, enfim, de todo modo, fica esse exemplo aí, né? O que aconteceu foi exatamente isso que o Pedro Abelardo está notificando a gente aqui, para que a gente tome cuidado para que não aconteça, né? É importante que a gente pegue um texto de autor, e quando a gente lê algo, a gente entenda se aquilo ali é uma solução que ele está propondo, ou se é um problema que ele está colocando, uma posição que ele está simplesmente citando para depois criticar. A gente tem de ter isso muito claro quando está lendo um texto. É impossível você ler um texto sem ser dessa forma. Teve um outro exemplo, eu vi uma vez. Tipo, muita gente gosta de citar a Bíblia de uma maneira muito jogada, né? Tipo, simplesmente sei lá, cita um versículo aleatório da Bíblia e coloca uma frase absurda, assim. E o pessoal falando, nossa, olha como a Bíblia é isso, olha como a Bíblia é aquilo, que absurdo. E já aconteceu vezes, eu não vou lembrar de um exemplo específico, mas já aconteceu vezes que eu fui ver o que era, e assim, tipo, era uma frase absurda, era um mandamento absurdo, alguém falando para fazer alguma coisa errada, tipo, consensualmente errada hoje em dia. E quando você foi ver, não era nem tipo Deus que estava falando, não era Jesus Cristo que estava falando, era tipo, era o cara que estava errado na história, entendeu? Era o cara que estava errado naquela situação, estava falando uma coisa errada. E aí ficou citado na Bíblia como se a Bíblia estivesse pregando isso de algum jeito. E nossa, eu fiquei muito incomodado com aquilo, cara. Foi na internet isso, eu acho. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Eu acho que é menos comum, não sei. Mas, enfim, fica um outro exemplo aí para complementar esse de Santo Tomás, para vocês verem como pessoas realmente caem nisso. Por mais bobo que seja, uma pessoa responsável por fazer o Enem caiu nessa parada. Então, assim, não estou nem dizendo que quem faz o Enem é muito inteligente, mas assim, a gente espera que seja, né? A gente esperaria que fosse. E a pessoa simplesmente meteu essa. Né? É bem triste. E, bom, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Agora eu estou lendo bastante Aristóteles, né? E estou voltando a ler bastante Aristóteles. E, enfim, o Aristóteles é uma máquina de citar outras pessoas para criticar as posições, né? Então, assim, se você não souber distinguir aquilo ali direito, cara, assim, você não vai entender o Aristóteles, porque você não vai entender o que é a opinião dele e o que é a opinião dos outros. Apesar dele geralmente deixar claro, ele fala, não, those who say that, né? Tipo, alguns que falam aquilo, alguns falam aquele outro, às vezes cita nominalmente. Né? Então o autor, ele deixa claro, muitos autores deixam claro, mas ainda assim tem gente que consegue errar, entendeu? É bizarro, então tome muito cuidado com isso. Se vocês forem pegar uma citação de alguém em algum determinado momento de um texto, leiam um capítulo inteiro, pelo menos o parágrafo inteiro, leia o capítulo inteiro, entende por que ele está trazendo aquela frase, aquela citação, entende por que ele está falando aquilo, quais são os objetivos dele com aquilo, e assim você vai conseguir se orientar melhor no texto, não vai cometer esse tipo de bobagem, né? Não vai acabar fazendo uma besteira desse tipo. Então, bom, essa foi a quarta regra. Essa foi a quarta regra, que parecia uma parte da terceira, mas eu vou colocar aí como quarta regra, porque, enfim, realmente parece algo à parte. Né? Então, breve resumo aqui. Né? A gente tem a análise do significado dos termos, com suas implicações histórico-culturais, linguísticas, etc, etc. Enfim, a comprovação da autenticidade do escrito, que está relacionada também com a comparação de um texto dúbio com textos autênticos. Enfim, com base aí no estilo, nas teses levantadas, no sentido dos conceitos e assim por diante também. E a quarta regra é tomar muito cuidado, porque nem sempre algo que está escrito no livro de um autor é algo com que o autor concorde. Por mais idiota que seja dizer isso, tem gente que não sabe disso, aparentemente, ou age como se não soubesse. Bom, trata-se de normas crítico-exegéticas de caráter geral.
embora formuladas para resolver o problema dos dicta dos padres ou para esclarecer trechos controversos ou obscuros das escrituras. Então, elas têm um caráter geral, né? Vocês veem aqui que isso tudo que eu falei não é nada muito específico, para nenhum tipo de saber particular, e nem nada muito complicado de entender. São coisas bem, bem gerais, a ponto até de algumas parecerem até meio, assim, falar disso parecer até um pouco trivial, mas como eu já provei aqui para vocês, não é trivial. Não é trivial, acreditem em mim. Formuladas para resolver o problema dos dicta, né, dos ditos, das citações dos padres da igreja. Então, você tem nesse momento toda uma tradição patrística que a Idade Média herdou, com comentários das escrituras, explicações das doutrinas do cristianismo, etc, etc, etc. E com base nisso, você pegando os textos dos padres e comparando, pode parecer às vezes que um está contradizendo o outro, né? Que um está defendendo uma posição e o outro está defendendo uma posição contrária quanto a um texto da escritura, né? E quando se escreve desse jeito, né, os padres com P maiúsculo, a gente não está falando de qualquer um, né, de qualquer paróquia que pegava ali, eu acho que é isso aqui. Né? Tá falando de pessoas com autoridade. Tá falando dos grandes autores da patrística, né, dos pais da igreja. Então, pessoas com grau muito elevado de autoridade estão dizendo coisas distintas sobre o texto da escritura. Então, para a gente conseguir compreender isso bem, a gente precisa seguir essas regras, entender os termos que estão sendo usados, qual realmente é o sentido daquilo ali, né, com que intuito ele está escrevendo, né, se aquilo ali é uma citação de outra pessoa, se é aquilo mesmo que ele está dizendo. Então, quando a gente toma todos esses cuidados, a gente pode fazer um trabalho mais conciliador, né, das sentenças dos padres. Isso vale também para o que está na própria escritura. Né, a gente pega uma parte da escritura que diz uma coisa, pega uma outra que parece dizer outra coisa completamente distinta. E às vezes contraditória, né? Muita gente gosta de se pegar coisas isoladas da Bíblia para criticá-la de alguma forma. Isso acontece até hoje. Então, como é que a gente pode resolver esses problemas? Né? Então tem toda uma análise semântica, histórica, enfim, tem muita coisa que se deve levar em conta. Né? E é isso que o Pedro Abelardo está tentando mostrar para a gente. Bom, então, como eu ia dizendo, trata-se de normas crítico-exegéticas de caráter geral, embora formuladas para resolver o problema dos dicta dos padres ou para esclarecer trechos controversos ou obscuros da escritura. Então, ele tinha esse objetivo, né, como eu acabei de dizer, de entender melhor os padres da igreja e a própria Sagrada Escritura, mas isso é aplicável também a várias outras áreas, a qualquer tipo de assunto isso faz sentido. Né? Eu mencionei o Aristóteles aqui no caso da física, enfim. Você pode estender essas regras gerais a qualquer outro estudo, né? Qualquer outra ciência, certamente. Abelardo decidiu aplicar essas normas para dar caráter científico à investigação, mas ao mesmo tempo ele tinha a convicção de que nem sempre essas regras permitem a superação dos contrastes ou penetrar o significado dos textos bíblicos. Mesmo conclamando a não se renunciar jamais à pesquisa crítica, ele não hesita em destacar o limite da nossa mente para entender plenamente os ensinamentos dos padres ou da Bíblia. Então, por mais que ele tivesse uma preocupação metódica grande, né, como a gente está vendo aqui, né, já vai meia hora da gente falando disso, nem por isso ele achava que a nossa razão era onipotente, era onisciente, digamos assim, né, que a gente tinha a capacidade de alcançar todo o sentido da Escritura com base nisso e sempre encontrar a verdade. Então ele fala, a nossa mente, a nossa razão tem limites. E principalmente quando a gente está falando dos textos dos Santos Padres, né, dos ensinamentos deles e da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é inspirada, aquilo ali deve ter talvez seja possível dizer que tem um conjunto infinito de sentidos ali, né, vários níveis de entendimento daquilo. E, bom, até porque, assim, num certo sentido foi o próprio Deus que escreveu, né? Então, assim, tem tanta coisa implicada em cada letra que está ali, né, que, enfim, é muito difícil da gente abarcar isso tudo com a nossa inteligência e a gente pode errar nesse processo, é perfeitamente normal. E nos próprios ensinamentos dos padres, bom, a gente tem pessoas aí inteligentíssimas, né, enfim, muito especiais do ponto de vista intelectual e espiritual. Então, enfim, pode ser que só com a nossa razão a gente não consiga ver alguma coisa que eles viram, né? Justamente porque eles tinham a alma mais santa, eles eram pessoas
mais próximas de Deus, né, com uma amizade maior com Ele. Então, então assim, a gente tem de entender que, bom, são pessoas muito melhores do que eu, né? Talvez eu não consiga, talvez tenha uma forma de conciliar isso, só que eu não consiga ver. Não é porque eu reconheço então que eu sou limitado, né? Não é porque eu não consigo que não existe. Eu preciso ter consciência da minha limitação. Inclusive, se alguém aí tiver interesse em estudar os padres da igreja, né, o pessoal do período da patrística, fica aqui a breve recomendação da Sexta Patrística, né, que é o programa que rola aqui e no canal Resenha Forense sobre os padres da patrística, né, sobre os autores da patrística. A gente está pegando aquela coleção Verdinha da Paulus, estamos no Irineu de Lyon já, né, o volume 4, já estamos acabando. E, enfim, estamos lendo aí, a gente vai ler todos os volumes ao vivo, né, a gente lê e comenta ao vivo, né, a gente lê em casa ao longo da semana e comenta ao vivo no YouTube, né? Por enquanto está sendo aqui no canal, mas a gente sempre alterna. Então fiquem ligados, se alguém tiver interesse, né, em talvez tentar aplicar esse método aí do Pedro Abelardo a alguma coisa, aos textos dos próprios padres, sintam-se convidados à Sexta Patrística aí, toda sexta-feira. Agora está sendo nas quintas, por enquanto, mas enfim, via de regra, sextas-feiras, Sexta Patrística. Voltando ao assunto, não, voltando ao assunto não, é só isso mesmo. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Pedro Abelardo, então, falamos sobre a questão da dúvida, falamos sobre o método, e no próximo vídeo a gente vai falar da ratio e seu papel na teologia. A gente vai começar a falar da aplicação da razão, da relação entre fé e razão. Vamos começar a falar disso no próximo vídeo, tá bom? E, bom, é isso. Façam todas as coisas aí que eu sempre falo para vocês fazerem. Né? Like, favorito, inscrever-se no canal, divulgar o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar e apoiar o canal financeiramente. Inscrever-se no canal também, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau.